Bom, dando palestra ao ciclo de conferências sobre atmosfera e evolução humana, nós vamos hoje para a sexta palestra do Alan, cujo nome é Constantes Matemáticas Universais, Esferoides, Hand Access e o Reconhecimento Facial de Primatas, as raízes profundas do gosto estético. Alan, é com você. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está online. Nós vamos passar rápido, porque tem muitas imagens aqui para mostrar, mas o objetivo é mostrar, inclusive, que nós gostamos hoje, né, é obviamente ligado ao que era o gosto, né, mais antigo. Então a gente procura analisar um pouco, né, aprofundar um pouco as origens do gosto estético. Então, nós acreditamos que, como sempre também no universo, existem alguns constantes matemáticos comuns que se apresentam em toda a natureza. Essas constantes é o número 1, que é óbvio, unidade, e o número 2, né, significa 2, ou o inverso. O π, né, que representa o círculo, né, com o diâmetro d. E a relação dourada, que nós chamamos de φ, que quando você mede o L sobre o comprimento sobre a largura de um objeto, quando chega a 1.612, está na proporção dourada. E aí, entre as formas clássicas, existe a elipse dourada, onde você tem a elipse, né, com as seções formam a relação φ, e o retângulo, que também, onde a largura e o comprimento também formam a relação φ. E o φ também é uma expressão de 5. Né? Então, de alguma forma ou outra, com essa forma aqui, né, expressa o mesmo constante. E o número 5 é também constante na natureza. Nós temos 5 dedos, nós temos 5... em geral, são 5 linhas assim, do próprio corpo. E aí, quando você põe dois ciclos, um ciclo com φ sobre 2 dentro de um ciclo com φ, ele forma o centro de um pentágono, onde que eu vou dizer, é aqui. O pentágono está aqui. E o ângulo formado pelo pentágono por fora é 36 graus. E esse ângulo de 36 é uma constante em muitos formatos e inclusive em arte, né? Então, eu queria dar alguns exemplos, né? Isso aqui é um pedaço de jade de Liangzhu, 5.000 anos, e dá para ver que é um círculo, tem um outro círculo no meio. Esse círculo, exatamente em relação a φ, né, que forma o pentágono. Talvez nós tenhamos exemplos aqui no Brasil de algo parecido com isso, né? Na arquitetura é muito comum. Aqui nós temos aqui o Torre Eiffel, né, onde a parte superior é φ, ou seja, 0,618 em relação à altura total, e essa parte de baixo, né, fica no ângulo de 36. Né? Não era o engenheiro Eiffel que desenhou, foi o arquiteto que deu o desenho, ele simplesmente fez a construção. E aqui dá para ver mais claro assim que a torre tem 36 graus,
está marcado em vermelho, e aqui embaixo é o formato de um elipse dourado. Então, isso é muito comum em Belle Époque. O número 5 também é constante, né, na natureza, não apenas nas mãos, etc., mas também pétalas. As flores mais antigas tinham 5 pétalas. Essa aqui embaixo, aqui, é uma flor preservada em âmbar, é do Cretáceo, tem cerca de 100 milhões de anos. A flor mais comum, né, tem 5 pétalas. Né? E existe um paper escrito por Alan Turing, um dos inventores lá do computador, que ele diz que é muito fácil explicar isso aqui, né, mas ele ia deixar para um próximo paper, só que ele morreu antes de fazer. Então nós ficamos sem a prova, né, no âmbito matemático e físico. Mas nós temos muitos e muitos exemplos do ângulo de 36 graus. Esse aqui é o Museu de Arte Moderna lá de Niterói, que tem uma acústica horrível, mas dá para ver que o ângulo, né, que o Niemeyer projetou é 36 graus em relação ao horizonte. Isso aqui em Curitiba, também Niemeyer, é o olho onde você tem 2 curvas, a relação dos quais é φ ao quadrado, e o canto do olho está em 36 graus. O interessante é que o nosso ex-prefeito, Jaime Lerner, ele tinha muito contato com Oscar Niemeyer, eu trabalhava junto com o Jaime. Nós cantamos parabéns para o Oscar quando ele fez 101 anos. E o Jaime perguntou para ele, escuta, você sabia que você fazia essas coisas aqui conforme relação ao Phi? O Niemeyer disse que não, ele fazia por instinto, por gosto, não era calculado. Então nós temos um exemplo, pelo menos, de como isso aqui é tão enraizado assim na cabeça da gente. O estádio lá de Beijing, que parece um ninho de pássaro, mas a estrutura principal está em 36, esse do IYY. O óculos, que é a estação nova lá no World Trade Center, de Calatrava, é um elipse dourado, perfeito. As formas de Las Bodegas de Gaudí, essa arquitetura, 36 graus. A gente realmente gosta muito. E isso é tudo feito em concreto, que é uma forma de pedra líquida. Então, quando a gente chega na pedra mesmo, como um coup de poing de Ashwell, eu acho, não é uma surpresa de ver que... o que eu fiz? Jorge, como é que eu volto aqui na tela cheia? Eu juro que não fiz nada. Aí. Não. Como é que eu volto? Finalmente, obrigado. Eu apertei 2 vezes. O ângulo clássico de um hand-axe, em geral, está em 36. A largura, sobre o comprimento sobre a largura, em geral, é 1,62, ou seja, e a base, em geral, é um elipse dourado, neste caso aqui é redondo. Então, achando essas coisas aqui, há 100 e poucos anos atrás, chamaram muita atenção. Chamaram a atenção porque nós gostamos do mesmo formato.
Então, se fosse outro formato, não teria tanto assim, interesse, não teria gerado tanto interesse. Isso aqui eu tirei lá do Musée de Homme, em Paris, né? Também é um clássico onde você tem a largura do círculo, o diâmetro, aliás, do círculo. A ponta, dos dois lados está em 36 graus. E né, o formato em comprimento sobre a largura está em formato de Phi. Esse outro exemplo aqui é um pouco maior. É um grande bifaz, na realidade, mas é um handax onde existe uma clara aproximação, né, com elipse dourado. E são os exemplos que são escolhidos para mostrar nos museus em geral, porque o pessoal que põe acha bonito. Então, mais um pouco. Essa aqui são os handaxes de Boxgrove. Aqui, esse polegar sou eu, aqui é o Nicholas Ashton. E aí nós fizemos uma avaliação de uma amostra desse material, que é muito bonito, com base de imagens tiradas pelo pessoal do Sorbonne. Então, aqui, a idade é em torno de 500 mil anos atrás. No lado direito, nós temos a fotografia, no lado esquerdo, nós temos um highlight do formato em 2D. Nós enxergamos em 2D, então são as duas dimensões principais. E ficou bem claro aqui que nós temos um formato que é redondo embaixo, com basicamente dois arcos formando a ponta, que são seções de um elipse dourado, onde existe uma relação estreita entre, né, a largura dessa elipse, que é a largura do próprio ferramenta. Ele tem um design, né, não pensado, mas ele tem um design assim, intuitivo, exatamente. Todas essas seleções, a seleção não foi assim feita assim, pegando só os melhores. O rapaz que fez as imagens lá do Sorbonne, ele fez uma seleção jogando todos os números num chapéu e tirando a esmo. Então é randômica. Essa aí também, quando se olha assim do lado direito, não é bem claro. Quando se olha do lado esquerdo, fica bem claro, né? A base é redondo, né, e tem as mesmas proporções, né, onde a largura, né, onde o comprimento sobre a largura é, neste caso aqui, 1,59, e aqui a ponta está quebrada. Essa aí é muito perto de um elipse dourado, só que a ponta também ficou quebrada por alguma razão. E aí tem mais um exemplo, que o ângulo formado pelos lados é 36 graus e a base é claramente um círculo. É relacionado com π, ou π. Isso já está conhecido há anos e o pessoal faz tentando usar dados e especificamente maneiras assim de, chama-se metrics, né, de tentar analisar e cair um pouco fora da subjetividade, né, que dá para entender porque o pessoal tem medo, né, de fazer uma apresentação subjetiva. Só que quando se faz com metrics, você perde muito, né, o desenho intuitivo, né, que foi colocado sobre a pedra, especialmente quando você agrega tudo. Tá? É a mesma coisa que eu entrar no museu, né, onde tem todos os desenhos de Modigliani, e daí juntar tudo, medir tudo, depois tirar uma média de todos os formatos. Então você vai ver uma bola assim, mais ou menos, com duas bolas de óleo, mas não vai dizer nada sobre, né, o design de cada quadro. Então eu acho que deveria tratar de uma forma individual. Essa aqui é um outro mais interessante, também de meio milhão de anos atrás.
ele tem um desenho único, né, diferente. É o mesmo de Kibish, na Etiópia, onde existe também uma relação entre os elipses que estão usados, que está em Phi, né? Mas a largura é um pouco maior, o comprimento, perdão, é um pouco maior, né? E tem um formato, né, sobre a largura, né, dá uma relação de 2.2, que também é bastante comum e também é comum no design de smartphones, que hoje o nosso Handax é o smartphone, né, e tem proporções também que obedecem os mesmos formatos. O interessante é que esse design aqui é muito chamativo e foi usado na arquitetura, um prédio bem grande, por exemplo, aqui é o Pepinão lá de Londres. Ele é tão horroroso que ninguém quer ficar com ele, mas ele é um desenho interessante. Aqui nós temos, eu achei lá no British Museum, é um ficron gigante, ele é enorme mesmo, não serve para nada, mas o ângulo que o cara impôs sobre a pedra, né, é 18 graus. 18 graus é metade de 36, é uma expressão de φ. Né? O cara que achou, o Wenban Smith, não sabia disso. Ele achou bonito, mas não sabia o porquê que ele achava bonito. Mas Alan, no Acheulense, em paralelo a esses Handaxes, que você está mostrando que tem essa constante de ângulo e de esfera, você tem os clevers. E os clevers não têm essa característica. Nada, porque o uso, eu acredito que o uso era diferente. Eu também acho, mas de qualquer maneira O uso é uma ferramenta. Existe uma necessidade prática, né, provavelmente de lidar com madeira. O outro, né, eu acho, pela maneira de colocar, tinha uma atuação mais no sentido de caça, especialmente de bicho grande, né, proboscideans. E aí, porque você acha, esse aqui, por exemplo, era simplesmente feito porque o cara gostou, né, era feito como decoração, né, não tinha uso nenhum e nunca foi usado. Né. Mas, e era grande demais, tem 2 quilos esse troço aqui, não serve para nada. Então, o cara achou bonito. Mas depois a gente vai discutir o porquê, né, o Handax, especificamente, tem um desenho tão apurado, específico. Por incrível que pareça, a tradução de Handax é machado de mão. Sim. Que não era nem machado, a gente nem sabe se era de mão. E não pode ser de mão porque aqui tudo... Pois é, mas se você quiser falar em português é machado de mão. Machado de mão, agradeço, assim, só que é um problema que aí, como nós falamos da última vez, né, tem muita gente que acha que todo mundo deve saber o que é, né, mas não existe uma definição. Aqui no Paraná, nós temos um bifaz, onde é cerimonial, aparentemente, porque era muito grande, né, muito bem feito. O formato, de um lado especificamente, está em elipse dourado. E a mesma coisa que um ponto de Clovis, da cultura americana. E eu acho que o interessante é essa aqui, que é uma coleção lá de Drake, né, pontos de Clovis, da Smithsonian. Só que alguém colocou as pontas por instinto para que o eixo da ponta maior fosse numa elipse dourado e essa elipse forma as curvas das 2 pontas ao lado. Tem que juntar 3 instrumentos.
Obrigado, deixa aí. Então, a gente não sabe, neste caso aqui, se o cara fez por instinto, se ele achou bonito, mas neste caso... Mas espera, se você analisar ponta por ponta, não está certo. Se você analisar ponta por ponta... Não dá certo, ele juntou tudo para ficar bonito. Aí, a imagem que parece do biface aqui do Paraná, né, também foi colocado para que a curva, né, também formasse parte de uma elipse dourado, né, por instinto. Então, a pessoa que montou isso aqui tinha um instinto apurado, estético, né, e não resistiu à tentação de deixar tudo alinhado, né, para que formasse também, né, uma figura elíptica. Isso foi o Fábio. Então, o Fábio italiano, então tá. Então, explica-se, né? O interessante é que a curva em Phi também é uma curva prática em relação a cortar materiais, cortar carne. Então, neste caso, nós temos aqui uma... fez de novo. Chegou. Aqui nós temos o formato de uma elipse, que é o formato da curva, né? Onde, né, o comprimento da faca é o comprimento da elipse. Então, acho que a Tramontina não sabia disso, né? Mas enfim. E é exatamente a mesma coisa que tem no ponto de Clovis. Mas tem umas coisas aí que você está forçando um pouco, né? A da faca está bem forçada, né? Não, é assim mesmo. Não, ela é reta. Você fez ela circular na Não, a base. ponta é circular. Aqui, ó. Quando chega nesse ponto aqui, em tangente, aí não é circular, é elíptico. Não, quero dizer curvo, Curva. não circular. Que tipo de curva? Mas para cá não é. Do outro lado, não. Mas as dimensões são iguais. Aqui o comprimento é o comprimento da elipse, né? Então vamos mudar agora um pouquinho, né, para as coisas mais modernas. Aí, os pintores, eles sabiam de tudo isso, não tem nem dúvida. E aí o clássico, por exemplo, do Vênus de Botticelli, aí dá para ver que o rosto dela está, né, colocado de um lado em 18 graus, que forma 36 com o pescoço. Quando você olha em detalhe, eu não tenho detalhe aqui, parece meio estranho assim, mas o formato é bastante interessante. O meu favorito é Tiziano, que todos os quadros dele são, as composições são todas assim com constantes universais. Aqui nós temos a cabeça de João Batista, Salomé, e dá para ver nitidamente que ele fez o rosto e o pescoço, né, em 18 graus em relação ao vertical. E os pescoços do Modigliani? Já tem. Isso, o tirei lá do Van Gogh, esse lá no Metropolitan de Nova York, né? A gente não nota, mas aí quando você destaca, você vê que todos os formatos são todos em 36 graus. Claro, ele não sabia nada disso, ele fazia por instinto. E o mais interessante é que aí ele tem uma divisão no quadro, onde o quadro também é dividido por Phi, né, na altura e na largura. Então é uma composição bastante complexa que ele fazia por instinto. Mondrian, né, a gente compra essas coisas aqui achando que são bonitos, mas são bonitos porque, né, todos têm uma rigorosa estrutura matemática. Venderam ontem uma banana com uma fita de silver tape, vocês devem ter visto.
né? 36 milhões de dólares. Alguém viu? Você viu? É. Uma arte, sei lá, né? Cavana. Mas eu dei uma olhada, a fita está colocada em 36 graus. Então, aí, para dar uma ideia, assim, né, que mesmo uma grossa picaretagem da arte, né, você tem, ainda obedece a fundamental. Modigliani. Aí, clássico, quase todos os rostos são virados de um lado. Aí você olha, bom, Picasso aí não tem nada assim, né? Aí depende disso aqui no MASP. Quando você olha, aí aparecem todos os formatos clássicos, elipses, 36, né? Tá tudo lá embutido. E a arte mais antiga que nós temos são esses riscos da Indonésia, meio milhão de anos atrás, né, um zigue-zague, né? E ou o zigue ou o zague, não sei qual dos dois, né? Esses dois pelo menos estão em 36 graus. O cara não existiu, né? Fez porque ficou bonito. E isso é arte. Bom, aí tudo bem. Quem sabe os artistas eram todos homens, será que isso é coisa de homem? E aí nós temos o brinquedo de homem, né, que é bem caro. Lamborghini, Diablo, ele tem um formato com, né, 18 graus. Você tem os Mini, o antigo Mini lá em cima, que era reto, o novo Mini, 18 graus, né, entre o eixo e o teto, né, que não serve para nada, simplesmente reduz o espaço interno. Mas foi colocado para ser bonito. O carro do povo, o Volkswagen, do Dr. Porsche, né, o design original de 32, era uma elipse dourado, né, onde o carro é basicamente o comprimento do elipse. Depois foi modificado e virou o que nós conhecemos, onde você tem dois elipses dourados, né, e a relação entre os dois também é phi. E o Porsche clássico, aquele sonho de todo cara que aí já assumiu que ficou velho, então que é um brinquedo novo, é também um elipse dourado. Eu consegui escapar dessa. Bom, vamos lá. Isso é coisa só de homem ou será que as mulheres também estão chegadas a uma pedra bem lascada? Né? Então, aqui à esquerda, nós temos eu vou dizer Handax, né? Porque é uma ferramenta Neandertal, de Linford, 60 mil anos. E na direita, um diamante, né, que custou milhões e milhões e milhões, é muito caro, né, de Botswana, era enorme. O formato é igual. É um elipse dourado com curvas em elipse dourado, no tangente. Essa aqui foi vendida para 13 milhões de dólares em 2008. Né? Também, elipse dourado, né? Onde existia uma relação, inclusive aí entra no constante de Euler, né? Que eu não mencionei antes. Essa aqui custou 83 milhões de dólares. É um pink diamante, vendido em 2013, onde tem diversos elipses e círculos, com a relação entre o círculo e elipse também vai. Diamante de cor laranja, 36 milhões de dólares, né? São em elipses, onde elipse 1 sobre elipse 2 é 2, e a largura
e comprimento tem relação quase em Phi. Na verdade, é um Handax pequeno. Exatamente, é um Handax pequeno. É uma miniatura de um Handax. Ou seja, esse formato é tão impresso assim. E não apenas os homens. Os homens fazem isso aqui ainda. Né? Mas tem uma atração, inclusive, né? Obviamente, tem essa atração para as mulheres. Né? O cara compra com investimento, mas né? Essa aqui é Christina Onassis. E aí, isso se dá para ver. Esse é um Handax invertido, né? Clássico, né? Porque a largura e o comprimento está em Phi, né? E todos os elipses, etc., todos são exatamente, né? Phi, aqui a gente fala Pi. Phi, né? Phi. E esse aqui é o segundo maior diamante do mundo, Millennium Star, né? E também a mesma coisa, mais uma vez apareceu constante de Euler, que é uma novidade, e não tem preço. É simplesmente aquilo mesmo lá no Mastercard, que não tem preço de verdade. E tem outras coisas que as mulheres gostam, né, ou pelo menos se identificam com, né, desde o banal, ao lado direito, até o, vamos dizer, semi-útil, que são sapatos que não têm nenhuma relação com o formato do pé, mas por alguma razão a mulherada adora um sapato assim que tem ponta, e as pontas em geral são em 36. Alguns são em 45, mas né, o mais fino assim para aparecer no tapete vermelho é 36. Aí existe uma relação entre essas joias e a postura. E a postura é interessante que essa moça aqui, ela é diretora, era pelo menos diretora de marketing de Beers em Londres, porque depois que eu descobri que tinha essa relação matemática, eu achei, bom, isso deve ser interessante. E eu entrei em contato com o pessoal de fabricação de joias, né, para saber, né, quanto disso eles já conheciam. E a resposta foi, fique quieto, fique calado, não mexe nisso aqui. Então era assim, era brusco. Essa foi uma. E é curioso porque a foto dela está com cabeça, né, virado a 18 graus. Que é um pose que muitas mulheres fazem, né, para ficar mais bonitinha, para ficar mais atraente. Né? Aí tem a mocinha lá no lado esquerdo, que apresentava o tempo alguns anos atrás. E no lado direito nós temos a Gisele. A Gisele é craque em postura. Ela adota sempre uma postura que é matematicamente perfeita em todos os sentidos, por instinto. Então, eu acho que o grosso do sucesso dela vem dessa capacidade que ela tem exatamente de pegar. E aqui eu vou chamar um pouco mais a atenção, porque além da cabeça estar girada exatamente no ângulo certo, nós podemos ver aqui o formato que você faz do olho ao lado do nariz, indo para o queixo, o ponto do queixo. Essa aqui é 36 graus. Então, de onde que vem isso? Esses aqui são macacos Guénon, lá da África. Eles são conhecidos porque têm uma seleção sexual super rápida, questão de 10 mil, questão de algumas centenas de anos, pum, você tem uma espécie nova, e todas as espécies são reconhecidas por marcas faciais. Por quê? Porque estão na árvore. Então, na árvore você está com os 4 mãos, né, ocupados, 4 assim.
Então, a forma de transmissão, né, de cara é através das marcações do rosto. E o formato básico de um primato é esse. Aqui nós podemos ver. Aqui nós temos um macaco prego. Ele tem essas coisas na cabeça, você segue aquilo, é o olho, narina, boca, o lábio inferior, narina, olho, né, para cima. Esse aqui é macaco japonês, é a mesma coisa, ou seja, dos macacos novos e os macacos do mundo antigo têm o mesmo formato. Mesma coisa, à esquerda tem um macaco africano, à direita um bugio. Narina um pouco mais aberta nos macacos do mundo novo. Então vamos ver como é, digamos, o homem moderno. E aí fica um pouco mais complicado, porque o desenho, esse aqui é um software que foi inventado lá por um cara que fez um formato idealizado, né, de um rosto masculino e feminino. Aí você tem o formato é olho, lado do nariz, né? O arco do lábio, né? Realça o lábio inferior. E aí tem essa ponta aqui no queixo. Muitas pessoas, inclusive, têm uma covinha aqui no queixo, né, que por alguma razão é atraente. Não sei porquê. Os homens, as mulheres também têm. Depois a gente vê. Mas e isso funciona como um landmark, é uma ponta de referência no reconhecimento facial. Daí eu fiz a mesma coisa, pegando aquela moça, assim, que era muito falsa, juntei com mais 2 ou 3 moças bonitas, mais a menina que me vendia na loteria, e realmente você chega à conclusão que todos os formatos, né, são exatamente né, conforme as constantes matemáticas. E aqui nós podemos ver, inclusive, a covinha que ela tem. E está ligeiramente fora da simetria, né, que também é uma coisa ligada à atração. E como hoje nós temos inteligência artificial, eu perguntei a ela, né, rosto bonito. Então aí veio, né, através desse software aqui, mesma coisa. Inclusive, 36, passando pela boca, eu vejo lá, lado da narina e até o ponto do queixo. E na realidade a única função do queixo é essa. Ele não tem função mecânica, eu pesquisei, não serve para nada. É simplesmente um adorno para completar, né, a geometria facial. Ele não tem função mecânica. Nunca vou publicar isso aqui. Eu vou dizer isso aqui, mas nunca vou. Acho que deve. Ele aguenta os dentes. Sem o queixo não tem dente. Não, ele aguenta. Não, Ele aguenta, não precisa disso aqui. não precisa. Não precisa. Mas eu achei interessante, o que eu achei interessante nessa história aqui, aí tem diversas pesquisas, estudos, porque o pessoal quer saber por que tem. E a função prática já foi descartada, né? Então ficou um troço incógnito. Por que nós temos troço aqui? Aí, o que nós temos é que essa aqui de 300 mil anos, lá tem um queixo. E aí a gente consegue montar mais ou menos o formato,
né? E aí é o formato moderno, digamos. Apesar de todos esses lados aqui arcaicos, e aqui também as coisas arcaicas, o nariz grande e tudo isso, quando você faz o traço, aqui ó, o queixo está lá para marcador. Sem isso, a gente não tem o formato básico do primata. E isso é importante por causa disso, né? O reconhecimento facial em macacos fica no lado direito, né? Chama-se o right fusiform, né? O fusiforme no lado direito. Do lado esquerdo, nós temos aqui a área de Broca, que está ligada com comunicação e linguagem. Do lado direito, nós temos uma coisa ligada ao formato facial e forma. E aí, quando você mostra para um macaco, né, um rosto que está em vermelho e uma coisa que não é rosto, né, do lado direito, pum, o cérebro se ativa. Então, o bicho já reconhece que tem um rosto. Se eu pegar um macaco desses aqui, macaco, né? Eu não sei qual é, rezos qualquer. E daí você mostra imagens. Livro, bicicleta, comida, não sei o quê, rosto, né, de outro macaco. Automaticamente, antes do bicho perceber, né, o lado direito já entrou, porque já reconheceu um rosto. Mas isso é feito com aquelas ressonâncias? Aí está aqui embaixo, acho que é a fonte. Então, isso é um macaco, né, que tem uma longa separação da gente. Aí, vamos lá falar um pouco mais de gente. Quando você mostra um rosto com a pessoa percebe que está vendo um rosto antes da consciência que está vendo um rosto. É milissegundos antes, né? A pessoa não está enxergando. Se você mostra, assim rapidinho, a pessoa diz, não consegue, não sei o que eu vi. Mas o cérebro reconheceu se aquilo era um rosto ou não. Esse troço aqui é tão rápido e tão instintivo, né, que vem tão de longe que a gente nem tem consciência da capacidade que nós temos de reconhecer um rosto. Então, esse aqui é um estudo que foi feito que demonstra isso. E ó, no lado direito, o formato é no lado direito. Aí, o que acontece quando a gente fabrica, quando o homem moderno fabrica ferramentas de pedra, né? Olduvano e a Juliana. Você tem duas etapas. Quando é uma pedra lascada, simples, o cara vai lá e bate, não existe formato. Quando ele está fazendo uma ferramenta do estilo, né? Ele está impondo um desenho sobre a pedra, ele usa o lado direito. Então, aí fica bem claro, né? Então, isso aconteceu na passagem do Olduvaense para o Axeulense. Exato. Quando você está fazendo as duas coisas, você não liga, né? Quando você está à procura de um formato desejado, né? Daí o que entra é o lado direito. É a região do lado direito que é onde tem reconhecimento facial. O reconhecimento facial está ligado a constantes matemáticos, desde os macacos até hoje. São essas constantes que a gente gosta até hoje, desde que você compra, né, um produto vendido pela Gisele ou um Porsche. Né, você está obedecendo aquele macaco que está lá no fundo, no fundo, no fundo. Né, do lado direito do cérebro.
E agora, muitas pesquisas foram feitas para tentar ligar a fabricação de ferramentas, né, à linguagem, mas são as duas áreas um pouco mais distintas lá no cérebro. Isso aqui é mais do mesmo, assim, é simplesmente um outro estudo que foi feito comprovando que realmente existe esse tipo de divisão. E aí foi feita a mesma coisa agora com sangue. É interessante assim que quando se dá um cara que sabe mexer com pedra, aqui ó, e você dá um prompt com a palavra, né, ao lado esquerdo, tem mais sangue. Quando você dá um pedaço de pedra para ele fazer um projeto, ao lado direito tem mais sangue. Então, comunicação está ligado ao lado de cá. Design está ligado ao lado de cá. Esse é mais do mesmo também, né? Onde você tem... eles testaram formatos em relação a rostos e formatos em relação ao corpo. Mas o corpo é menos forte do que o rosto. O rosto é mais forte do que o corpo. Né? Então, você vê um braço assim, um par de pernas assim, não era tão forte. Enfim. Aí vem uma tese de 1999 que foi levantado por Mithun e Cohen e que fala sobre a simetria e formato de hand-axes, machado de mão, né? E eles apresentaram uma tese maluca mesmo, tal, né? Aí basicamente dizia o seguinte: olha, eu vou fazer um machado de mão, hand-axe muito bonito, e daí eu vou mostrar para os moços, e eles vão olhar e dizer, nossa, esse cara é craque, né? Eu gostei dele, né? Ou seja, havia um tipo de... a maneira de fazer era uma forma de mostrar que você tinha sensibilidade, que você tinha gosto, que você tinha capacidade, etc, etc. Que era, basicamente, eu faço um machado de mão sexy, né? Que tal? Esse era o papo dele. Bom, essa foi trucidada, especialmente por paleantropólogas, né, digamos, porque não existe nenhuma relação de que ao longo do tempo houve uma melhoria no design, etc. Tá? Levantaram todas as coisas assim. Então, a tese dos caras, que fez um sucesso, foi colocado assim, no jornal e tudo, tal, oba, né, foi trucidado. Acontece que eles têm um pouco de razão. O que a gente está dizendo hoje, que eu acho, pelo menos, é que, né, a seleção sexual e a fabricação de machado de mão obedecem os mesmos padrões. Não é que um está relacionado com o outro, é que os dois estão relacionados com um padrão, né, que é muito, muito profundo, né, que vai milhões de anos atrás, onde, né, o formato do rosto, especificamente, e o conjunto do corpo e a postura do corpo, né, se relacionam a constantes, universais, matemáticos, né, e quando se aproxima com um conceito ideal, né, então essa pessoa é considerada atraente. Esses mesmos formatos você impõe sobre a pedra, né, para fazer que a própria pedra também tenha um formato útil, né,
se não. E bonito, digamos, bela, interessante. E aí, eu vou sentar um pouco, que aí tem 10 segundos. Por que fizeram isso? Quando fizeram um cleaver, não tinha formato nenhum. Mas quando faziam esse tipo de ferramenta, que nós achamos bonito, que nós colocamos em todos os museus, né? O porquê que tinha tanto esmero na fabricação dessa ferramenta, né? Então, é usado para quê? Aí vem a resposta. Muitos não foram usados por nada. Dava a impressão que os caras faziam, gastavam um tempão para fazer esse treco e jogavam fora. Essa é uma teoria lá Fora aqueles sítios que você tem hand access cobrindo uma área cobrindo enorme. tudo. Então, eram objetos de culto, objetos ritual, tudo aquelas coisas lá que me desculpe, eu não compro aquilo. Eu acho que tinha uma função. Eu acho que foram muito bem feitos, né, como forma de reverência. Porque o que o pessoal queria fazer com isso, né, é colocar essas coisas em passagens que davam acesso à água doce, de preferência, né, em solos que eram capazes de apoiar, de suportar o peso. Então você não acha em lama, você não acha em mudstones, você acha em areia, né, e seixos. Eu acho que foram ligeiramente cobertas e no aguardo de um bicho com pé, tipo elefante, tipo hipopótamo, tal, nas coisas assim, um bicho grande, para pisar justamente naquele lugar. E o formato do Handax, que tem um lado curvo e um lado plano, faz que aquilo entre e penetra no pé do animal. Se for elefante, né, o elefante vai ficar manco e não consegue tirar aquilo, né, fora dor, vai perder sangue, etc, etc. E isso ele vai na água. A água está por perto. Depois de 2 dias, né, o bicho fica realmente muito fraco e é facilmente despachado, assim, é mais fácil de matar. Inclusive, o que nós temos lá de Clacton, nós temos uma lança de madeira, sem ponta, né, entrando nas costelas de um elefante, de um paleoloxodonte, no ângulo para atingir o coração. Então, eu acho que era forma de caça. Só que uma forma de caça onde você colocava essas armadilhas, né, com o intuito de alejar o bicho, né, para poder, digamos, caçar, assim, ou aproveitar o animal com menos risco. Um paleoloxodonte é 6 toneladas, você não vai enfrentar aquilo no muque. Mas se tinha uma utilidade funcional, por que a preocupação com a estética? A estética é o seguinte, quanto mais bonito você fizer, quanto mais trabalho que você põe naquilo, né, é como se você quer um reward, né, para aquilo. Se eu fiz esforço, né, eu quero recompensa. E é uma forma de reverência também. Eu vou matar o meu elefante. O porquê elefante? Porque o elefante tem um cérebro de 6 quilos, né, composto de ácidos graxos, né, essenciais.
é a fonte, quando você não tem fonte marina, como nós já falamos, né, é a fonte principal desse material. Eu não sei, eu acho que essa segunda parte da sua exposição, ela contradiz a primeira. Porque se você dissesse que havia uma preocupação estética como forma de atrair fêmeas, como sex appeal, eu entendo. Mas agora você dizer que esses mesmos handexes não. tinham uma função de espetar os bichos, me parece contraditório com o que você disse antes. Não, essa tese lá do Mitheny e Cohn era essa, que é furado, não tem base nenhuma. O que eles achavam, né, que era interessante, né, que aí foi esquecido, é que através dos nossos conceitos de beleza, né, que passamos bem rapidinho assim, né, obedece aos mesmos critérios matemáticos do que o formato do Handax. Não é que eles fizeram um negócio para ser bonito, né? Eles fizeram um negócio, né, porque era um objeto, né, de beleza, não para atrair as fêmeas, mas para atrair, para mostrar assim, para a natureza que eles queriam pegar aquela presa. Jornada nas estrelas, hein? A localização desses handaxes, né, nesses formatos, você não acha eles feitos no local. Você acha retoque feito no local. Ok? Você acha sempre em solos que apoiam peso. Você acha sempre nos caminhos que tem para a água. Muitos você acha sem uso. Por quê? Nenhum bicho pisou em cima. Não tem resíduo de nada. Mas se fosse para isso, não teria preocupação estética. Eu acho que você então não consegue explicar a preocupação estética. Eu acho que é a mesma coisa em relação à arma. Qualquer arma, qualquer coisa que você está usando para fins semibélicas, né, sempre tem uma preocupação estética. Imagina aquelas espadas assim com joias e ouro e decoração, tudo aquilo. Só para ficar claro para as pessoas, quer dizer, o que você está colocando é que esses handaxes, a parte redonda era enfiada no solo. Exato. E ficava a ponta para cima. Exato. E os animais pisavam nessas pontas. Ele entra em curva. Aí, eventualmente, ficava aleijado, ou, enfim, com problema de mobilidade. E aí vinha os caçadores-coletores os caçadores em cima dessa presa já prejudicada. Sim. É isso? É isso, porque especialmente o elefante, ele procura água. Ele fica na água no raso, né? E depois de 2 dias, né, eles ficam muito fracos. Eles têm que comer muito, né? Sai 100 quilos por dia, as coisas assim. 2 dias sem comer, o bicho fica fraco, né? E daí é mais fácil você chegar por trás e acabar, matar o bicho, e daí você começa a aproveitar o material. Mas se isso fosse verdade, quando você analisa a fauna comida por esses hominíneos, não tem uma predominância de ossos de elefante. Tem, por exemplo, lá da Limford, onde tem essa handax lá dos Neandertal, aí tem um monte de mamute, né? Essa é de Limford. Na Itália você tem muitos sítios, assim como o Paleoxodon. Sim, mas não há 2,5 milhões de anos, não há 2 milhões de anos quando começou a Chaulense. Não, você acha esse tipo de handax assim, a pontuda, né? Você acha 1,8 mais ou menos por aí, né? Quando começa a ser bem feito, e são grandes, né? Inclusive tem 2 exemplos que acharam, não me lembro de quando que eram completamente fora da... Tinha 60 centímetros. Então isso aí, obviamente, era objeto assim, de culto, de alguma coisa assim. Mas o que me preocupava, quando eu começava a pensar nisso, assim, era os muitos sítios de Paleoxodon
que você acha desde a Índia, tem várias esses aqui. Obviamente tem uma procura, né, para a cabeça, ou seja, para o cérebro, né, para os ácidos graxos. E aí, em termos assim, como é que você vai caçar um bicho daquele 6 toneladas? Não tem como. Deve ter uma outra maneira, né, de fazer. Só que a gente não dá muito crédito assim, à capacidade dos caras a inovar. Né? É mais ou menos como se fosse aquele leão das cavernas que foi achado lá em Tübingen, ou que tem a pele, né, os ossos, né, que acharam que foi espetado quando o bicho estava deitado, né, quando, obviamente, caiu e foi empalhado assim numa fossa. Cavaram um fosso, o bicho caiu lá dentro e que fisicamente é impossível você enfiar uma lança, né, quando o bicho está deitado nessa posição, né, não funciona. Eu não sei, eu acho que você tem duas teorias completamente divergentes para explicar o mesmo fenômeno. Não, eu não estou vendo. Eu acho que ou a preocupação é estética e tem alguma coisa a ver com atração sexual, ou a coisa é funcional e tem a ver com caça. Não. Aí volta assim, né? Não adianta, a gente tem uma predisposição de fazer as coisas de uma forma, né, que a gente acha esteticamente bonito, tá? Por qualquer razão, por fins práticos, né? Mesma disposição é para achar a gente bonita, né? É mais fundamental. Você não pode dizer, então esse eu fiz bonito assim porque eu quero gente bonita. Não, você está bem na frente, você tem que voltar atrás, onde os mecanismos são mais antigos, são tão antigos que são dos mesmos macacos do mundo novo e mundo velho. Nós estamos aí num 60 milhões assim, de anos atrás. Então, esses mecanismos super antigos, né, que impõem um senso estético que a gente impõe sobre ferramentas, né, desde essas coisas aqui até carro, né, como a gente impõe sobre a atração sexual. Quando você não tem, né, aquela atração natural, aquele formato natural, tem que criar. Como que se cria? Através do queixo. Aí fechou com um novo formato. Se você pega um nariz, o meu não. Sim, mas os hominíneos pré-sapiens não tinham queixo e também tinham essa proporção de triângulo. Então, eu acho que eu tenho aqui o Neandertal. O Neandertal, ele tem um formato de primata, ele não tem o queixo, mas aqui eu me baseei assim, em reconstruções. Mas o formato do Neandertal é um formato clássico de primata. Aí não tem queixo. E não precisa. Porque o ponto de referência é o lábio inferior, que nem o primata. Como o humano tem a cabeça, tem o formato do crânio, mudou completamente, né, o formato primata. Teve que criar um novo landmark. Esse landmark é o queixo. E aí que entra. Tanto que se você tira, né, de um design, assim, se tira o queixo de uma pessoa, né, fica mais feio do que mexendo com outras coisas. Pode cortar a orelha fora e não, continua bonito e tal, né. Tirou o queixo, é impressionante assim como faz diferença. Mas é claro que tudo isso aqui né, nós estamos numa discussão onde tem muita coisa especulativa. Mas no Brasil a gente diz dando tratos à bola. Estamos tratando na bola. O que eu tento fazer aqui é dar pelo menos uma base, né,
para sustentar um pouco, não um ponto assim de vencer uma grande discussão, mas são coisas, são pontos assim que são possíveis ou passíveis a ser discutidos, né? Não, eu me convenci da questão do ângulo de 38, né? 36, 36 graus. Agora, essa sua hipótese de que os machados de mão eram enterrados no chão para que as criaturas, principalmente o elefante, pisassem em cima para ficar. Eu nem acho que um ferimento por Rendax, eu acho mais fácil um pé de elefante quebrar a ponta de um Rendax do que um Rendax entrar para dentro do pé do elefante, você entendeu? Bom, aí obviamente não foi feita pesquisa de campo com isso. Principalmente se os Rendaxes, principalmente se os Rendaxes são esses bonitos e finos e com alta estética. Você quer falar, Lia? Eu estava vendo se a gente já entrou na discussão ou se ainda está na apresentação. Estamos na discussão já, né? Estamos na discussão. Bom, se a gente está na discussão, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da simetria 5. Porque quando eu comecei a dar o meu curso de pós-graduação em cristalografia, lá na física, na década de 80, eu me preocupei muito em explicar para os estudantes por que a simetria 5 é tão específica e tão diferente de tudo. É um problema, é uma propriedade do espaço. O espaço tem propriedades que não dependem do ser humano nem de ninguém. São propriedades do espaço. A simetria 5 é impossível preencher um espaço bidimensional. Então, quando a gente vai estudar as simetrias básicas para preencher um espaço tridimensional, a 5 é proibida, porque você não consegue preencher o espaço com uma simetria 5. Você não consegue preencher. Você não tem um tiling. O tiling com 5 não é permitido. Então, isso é uma propriedade básica de cristalografia que a gente explica se você quer entender cristais. Porque os cristais existem em 3 dimensões. Então, o cristal precisa ter a simetria compatível com 3 dimensões. E a 5 não é compatível com 3 dimensões. A 5 é compatível só com bidimensional. Então, isso é uma coisa, propriedade básica do espaço. Aí, quando chegou na década de 80, surgiram os pseudocristais. Conseguiram observar experimentalmente que, de repente, um negócio lá apareceu com simetria 5 ou 10, porque não pode ser nenhuma delas. E aí começou toda a teoria cristalográfica dos pseudocristais. E aí você começa a perceber que você precisa passar por uma dimensão maior do que 3 e projetar no espaço para conseguir chegar nos pseudocristais. Então, o que eu digo é que isso é muito estudado realmente em matemática e em física, relacionado com propriedades nem é da matéria, é do espaço. Então, essas simetrias básicas são simetrias do espaço. E tem que lembrar que tudo que acontece na realidade satisfaz simetrias básicas. Então, você acaba chegando, quer dizer, o físico se preocupa em perceber qual é o resultado prático da existência de simetrias no espaço. Então, isso é muito difícil as pessoas normais, que não estão acostumados com esse tipo de raciocínio, aceitarem. Mas são propriedades do espaço vazio.
E o espaço vazio gera coisas incríveis que os físicos estudam. Então, esse é o ponto, quer dizer, a vida que nós conhecemos acontece no espaço tridimensional e não é um cristal. Então, a vida que ninguém sabe direito o que é, porque esse é o ponto importante, não existe definição de vida. Então, a vida é um treco que usa a simetria 5, que é impossível no espaço tridimensional. Então, aparece 1000 coisas com simetria 5. O ser humano, por exemplo, né? Aquele célebre desenho do ser humano com 5 pontas. Né? O homem vitruviano. Exatamente. Então, e outra coisa, quer dizer, esse símbolo de 5 pontas, que está ligado com coisas hindus, antiquérrimas, arianas, etc. e tal, tem a ver com coisas muito fundamentais, que realmente estão completamente fora da nossa consciência. Estão sendo estudados porque físico é louco. Os físicos são meio loucos e se metem a acreditar em matemática mais do que na realidade. Falando em louco, você tem que perguntar também, você pediu para lembrar dos alunos. Sim. Não, pode continuar. Tá, enfim. Então, essa simetria, eu me preocupei, porque eu me preocupo com a parte prática, né? Eu não estudo cristais. Quem faz cristalografia com cristais já vai direto para aquelas relações complicadas de simetria. Como eu não estudo cristais, eu estudo cristais líquidos. Então, a minha preocupação era que as pessoas entendessem essas coisas básicas. Então, por isso que eu me dei o trabalho de ver em profundidade essa história da simetria 5. E depois apareceu os pseudocristais, e eu me meti nisso também. Ou seja, a matemática influi em tudo. Obrigado, Lia. Veio alguma pergunta, Jorge? Não? Tá. Uma pergunta? Bom, hoje nós terminamos então o ciclo de palestras do Alan, que trouxe aí uma série de questões que nunca passariam pela cabeça de um paleoantropólogo engajado em paleoantropologia. E a minha experiência é que essas pessoas que vêm de fora, às vezes trazem contribuições fenomenais para a nossa área de trabalho. Eu acho que isso ficou claro nas palestras do Alan. E eu gostaria, quer dizer, embora a gente não tenha muito público presente, né, tem muita gente seguindo as palestras virtualmente, e que se tiver algum aluno ou profissional interessado em algumas dessas possibilidades de pesquisa que o Alan colocou, que me procure aqui no IEA, para que a gente eventualmente consiga formar um núcleo de pessoas voltadas para essas questões, né? Eu acho, por exemplo, que a questão da megafauda é uma coisa que a gente pode trabalhar, a questão de que, eventualmente, excursões magnéticas podem afetar profundamente a produção de comida. Esse é um problema atual e pode acontecer até na nossa geração, né? E muitos outros problemas que ele trouxe. Então, se tiver alguém interessado em trabalhar com alguma dessas temáticas, me procura e eu encaminho para o Alan. Queria agradecer, Alan, a sua disponibilidade de se deslocar lá de Curitiba para cá, para dar essas palestras, e vamos torcer para que o ano que vem a gente comece já a trabalhar com pesquisa propriamente dita nessas temáticas. Muito obrigado por ter vindo esses dias aqui. Eu que agradeço, e agradeço a plateia e a plateia digital também. Obrigado.